Boa tarde a todos, boa tarde aos companheiros aqui na mesa. Eu queria propor uma discussão mais ampla, né, não focar, inclusive na apresentação do Dilton, que eu acho que é importante a gente perceber como que tem funcionado o sistema elétrico a nível nacional, né, até pelo fato de os sistemas terem interligado. Eu gostaria de fazer algumas considerações sobre a minha experiência na área, né? Eu sou eletricitário da CEMIG, trabalhava como operador de subestação. As subestações foram automatizadas, nossos postos de trabalho foram eliminados e, enfim, fui trabalhar como despachante, é o chamado despachante, que é o operador do centro de operação, né? E é importante a gente perceber como é que funcionava isso há algum tempo atrás e como é que tem funcionado hoje, né? Inclusive, tem um documento aí que eu pedi que fosse distribuído, que é uma carta aberta feita pela CNTI em 2009, quando houve aquele blackout grande, né, de 2009. Nós reunimos 52 federações de trabalhadores de todo o Brasil, discutimos as consequências e os motivos daquele blackout, e isso culminou nessa carta, né, nessa carta aberta aos parlamentares e ao povo brasileiro. Então, eu acho que o que eu vou dizer aqui já é de conhecimento de todos há muito tempo, mas há necessidade da gente reforçar a discussão, uma vez que não percebemos nenhuma atuação no sentido de melhoria no sistema elétrico a nível nacional. Como trabalhador do centro de operação, e aí para a gente entender que funciona isso, nós tivemos aí notícias na mídia muito evidentes sobre o centro de controle de voos, né? Então, só para pegar isso como exemplo, o centro de operação de distribuição e de transmissão de energia também funciona como muito semelhante como o centro de operação de controladores de voo, né? E eu trago o exemplo da CEMIG, pela experiência que a gente tem lá. Na CEMIG, nós tínhamos 7 centros de operação regionais. Hoje, foram centralizados em apenas um. Isso é um prejuízo na questão do atendimento, é um prejuízo muito grande, porque o trabalhador do centro de operação, ele passa a ter que conhecer o sistema como um todo, no estado todo, né? E antes, como era regionalizado, ele tinha uma afinidade maior com o próprio sistema elétrico, e isso possibilitava, sim, mais agilidade, inclusive no restabelecimento de blackouts e no atendimento a emergências. Nós tivemos, recentemente, esse é o segundo blackout agora, né? Tivemos em 2009 e agora esse do Nordeste, e eu gostaria de resgatar uma outra discussão, que também ganhou muito espaço na mídia, que foi aquele acidente ocorrido no pré-carnaval, na cidade de Bandeira do Sul, lá em Minas Gerais, inclusive base territorial do sindicato do qual eu presido. Ficou muito evidente nas nossas investigações acerca daquele acidente que as discussões, tanto propostas pela imprensa e, enfim, por alguns outros sindicatos e pela própria empresa, tentando desviar a atenção que o problema foi a serpentina, né? E a gente que tem um pouco de conhecimento técnico do setor elétrico sabe que não é. A gente sabe que não é. Ela pode ter provocado aquele arco elétrico, mas um simples arco elétrico romper os 3 cabos da forma que ocorreu lá e matar, foram 16 pessoas, a início morreram 15 foliões, depois morreu mais um que estava internado, e se não me engano ainda tem uma menina que está internada em estado grave. Então, a gente precisa pensar o setor elétrico na questão da segurança que ele oferece ou não para a população em geral e para os trabalhadores. E aí vale a pena a gente dar resgatar um pouco uma discussão que se perdeu ao longo do tempo,
que é a discussão do modelo de administração do capitalismo no modelo neoliberal. Nós precisamos discutir isso, porque quando o Estado se afasta das suas obrigações, e aí eu chamo a atenção porque a gente já denunciou isso em 2009, a CNTI, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, já denunciou isso em 2009, que o que está se fazendo com o modelo elétrico brasileiro, deixando o Estado se afastando do controle e da regulação em cima do setor elétrico, e aí essa busca incessante pelo lucro faz com que não hajam investimentos que garantam saúde e segurança para a população e para os trabalhadores. É muito simples da gente avaliar isso quando a gente verifica que a terceirização das atividades, com trabalhadores desqualificados, e aí, enfim, não vale nem, aqui eu acho que não compete a gente discutir as condições de trabalho que são precárias dos trabalhadores terceirizados em comparação com os trabalhadores próprios das companhias de energia elétrica, centralização de atividades, centralização dos centros de operação, ou seja, cada vez mais a empresa se afasta, as empresas se afastam do consumidor, e aí call center, o atendimento passa a ser via call center, enfim, tudo visando aumentar os lucros, né? Isso é muito simples de perceber que o Estado está devendo à população o controle em cima do setor elétrico. A gente verifica na apresentação do Dilton volumes grandes de investimentos, né? Mas a maioria a gente percebe que são investimentos que estão voltados para garantir aumento de lucratividade, né? A gente não percebe isso, eu não sei se é diferente na Chesf, eu conheço a minha experiência pela CEMIG, não há investimento em novas tecnologias para garantir saúde e segurança à população. Isso não há. Os novos investimentos são feitos no sentido de ampliar, e aí vem o programa Luz para Todos, no sentido de ampliar a oferta de energia, no sentido de levar a energia a mais consumidores, mas jamais pensando que isso deve ser feito com segurança para a população. E o resultado disso é muito simples. São os blackouts, né, por falta de manutenção, e as mortes que acontecem. Para se ter uma ideia, na CEMIG, né, morre um trabalhador a cada 45 dias. E a gente já vem denunciando isso há muito tempo. Presidente, questão de ordem. Pois não. Presidente, eu queria ver, eu não tenho uma cópia do requerimento agora que está chegando, essa audiência pública foi convocada para discutir o quê? Porque, na verdade, no âmbito da Comissão de Defesa do Consumidor, a gente não vê aqui as concessionárias da ponta. Veio aqui a Chesf, que está aqui, mas que não é concessionária de ponta, ela fornece, ela é distribuidora da energia para as concessionárias. Nós estamos vendo aqui queixas do sindicato, nós estamos vendo aqui quem podia estar aqui para resolver o problema na parte de defesa do consumidor é justamente a ANEEL, que está aqui. A Chesf fez uma apresentação boa de investimento, ótimo. Nós estamos vendo, tivemos uma visão geral do que a Chesf para o Nordeste, na parte de distribuição de energia. Eu acho que esse é o foco da nossa comissão, nem do requerimento. Nós estamos vendo aí a queixa do sindicato quanto a visão dele na CEMIG, do trabalho e tal. Eu quero saber, no requerimento... Gestão do setor elétrico. É sobre a gestão do setor elétrico, o requerimento. Então, cabe, está sendo falado nesta mesa aqui, cabe, nobre deputado. Eu estou vendo que cabe, senhor presidente, mas pode até... Mas caberia muito mais se nós tivéssemos uma comissão conjunta com a Comissão de Minas e Energia e tal, porque realmente, Comissão do Trabalho... Mas foi aprovado dessa maneira, deputado. Eu estou entendendo. Presidente, eu não estou dizendo, estou ocupando o vosso serviço, pelo contrário, o vosso serviço está dirigindo o trabalho, a comissão, dentro do que foi convocado. Mas o que eu estou olhando é um equívoco da forma que a coisa foi
convocada e o caminho que a comissão está tomando, a discussão que está tomando. Como é a questão da gestão, na gestão tem a discussão de todos os temas e as pessoas ficam com a liberdade de colocar aquilo que pensam sobre a gestão do setor. Ok, presidente, tá bom. Bom, enfim, eu acho que o resultado está aí colocado, né, são os blackouts e morte de pessoas inocentes que, inclusive, não estão ligadas ao setor elétrico. Como o próprio Dilton colocou, a Chesf não pode ser culpabilizada unicamente, porque ela faz parte de um sistema interligado. E, da mesma forma, também não pode se culpabilizar a CEMIG pelo acidente lá, por essas 15 mortes. A culpa do setor elétrico, de forma geral, das empresas do setor elétrico, a culpa, sim, pelas mortes que estão ocorrendo com o cidadão e com os trabalhadores, essa culpa vem justamente pela ausência do Estado na gestão, justamente no controle do setor elétrico nacional. Né? E isso é que precisa ser debatido. De que forma, aonde que está sendo que a gente já vem denunciando isso há muito tempo, né, como que está funcionando, com precarização, falta de manutenção, e as redes precárias, com qualquer chuva, qualquer ameaça de nuvem, os cabos se rompem, provoca-se a falta de energia e provoca-se mortes. Então, isso tem que ser analisado, cadê o papel do Estado? Né? Sendo que já tem conhecimento disso. Esse documento produzido pela CNTI, chamado de Carta Aberta aos Parlamentares e ao povo brasileiro, aponta muito nesse sentido, da ausência do Estado. E esse documento foi encaminhado em 2009 para todos os deputados federais, para todos os senadores, para a então ministra de Minas e Energia, que é a atual presidente Dilma, para o presidente Lula, e ninguém fez nada. Ninguém fez nada até hoje. Não há. Cada vez mais a gente percebe que a ANEEL, o Ministério de Minas e Energia e o próprio corpo, e o próprio Estado na pessoa dos deputados, que estão inclusive aqui presentes, dos deputados, dos senadores e do Poder Executivo, nada fazem porque não estão conseguindo impor um controle ao setor elétrico, justamente por entenderem que essas empresas devem ser livres no mercado, funcionar livremente na competitividade, por busca de lucro, enfim. Eu acho que é essa discussão que a gente tem que fazer, e o papel dos senhores deputados aqui presentes, e o papel do resultado dessa comissão tem que ser, sim, no sentido de propor uma regulação maior para o setor elétrico, uma regulação que garanta investimentos. Tem novas tecnologias, como rede protegida, rede isolada, que não são utilizadas. Há muito tempo existem e não são utilizadas. A gente vê redes velhas. Você vai numa cidade como Bandeira do Sul, onde morreu essas 15 pessoas lá, a rede é precária. Você vê aquela madeira que vai na ponta do poste, podre, cruzeta, podre, na cidade toda. E não é só numa cidade, isso está funcionando assim a nível nacional. Então, eu venho aqui muito mais fazer um apelo aos parlamentares, fazer um apelo ao Poder Executivo, no sentido de que a ANEEL tem que cumprir o seu papel como agência reguladora, porque uma agência reguladora que hoje não regula, não está servindo, não está cumprindo o seu papel. Então, acho que a ANEEL, o Ministério de Minas e Energia e os parlamentares e o Poder Executivo precisam urgentemente não deixar que essa audiência pública aconteça como já aconteceu com várias outras que foram feitas no sentido de discutir o setor elétrico, e nada acontece. Não há uma regulação no setor elétrico no sentido que garantir, no mínimo, né? A gente não pode nem falar que precisa se... eu acho que a discussão de reestatização seria uma discussão muito interessante da gente fazer, de reestatizar o setor elétrico, porque é um setor estratégico que não pode, de forma alguma, deixar entregue na mão de acionistas estrangeiros, a maioria deles. É isso que está funcionando. Então, muito antes da gente discutir, inclusive, a reestatização do setor elétrico, eu acho que essa é a discussão que tem que ser feita, mas, no mínimo, como medida de urgência, tem que haver uma regulação que garanta saúde
e segurança para a população com novos investimentos no setor elétrico. Eu acho que é isso e fico aberto para discussão aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos passar então aos debates. Cada